Então, como é que é um lugar incrível para se trabalhar? Como é que se caracteriza? Muito bem. Eu posso falar um pouco sobre as proporções dessas Por notas, né? favor. A nota do colaborador, a gente entende que é a mais importante, porque quem tem que achar que a empresa é boa ou não é boa para trabalhar é a própria pessoa que vai lá todos os dias e que está realmente se empenhando para isso. Isso é verdade. Então, é a nota 60% da pesquisa de clima O peso é maior, organizacional. legal. Isso, a nota do RH, que são as práticas, é 30%. Também é bastante significativo dentro desse peso, 5% das lideranças e 5% do CEO. Então, nós entendemos que nessa composição, né, a gente consegue realmente valorizar o peso da opinião do funcionário e a gente, então, faz, né, faz a comparação de acordo com o porte da empresa, porque entendemos que empresas que têm, por exemplo, 100 funcionários não têm a mesma complexidade de uma que tem 20 mil e elas não podem competir juntas, né, tão assim, da mesma forma. Então, as empresas são comparadas, né, entre aquelas que têm até 300 funcionários, de 50 a 300, por porte. isso. De 301 a 1.500 e mais de 1.500 funcionários, porque as complexidades não são as mesmas, né? E nós entendemos essa parte. E aí a gente entende que as empresas realmente, né, quando são premiadas, elas têm um conjunto de práticas muito sólido, até porque tem uma nota mínima para isso. Então, o nosso questionário também é bastante exigente, a gente entende essa parte, né? Que a gente cobra questões difíceis, a gente não pergunta, né? Tem educação corporativa, tem treinamento, né? Tem onboard, vai um pouco além. É bem específica. É bem específico. Por exemplo, a empresa desenha e compreende, atualiza quais são as competências fundamentais para a liderança. A gente pergunta, por exemplo, de diversidade e inclusão, a gente não vai perguntar se tem, por exemplo, palestras para diversidade. A gente pergunta se os gestores são formados como porta-vozes para poderem falar sobre diversidade de gênero, de, né, LGBTQIA+, de temas específicos. Então, a gente realmente, né, puxa bastante nessa parte da medição de práticas e por isso que a gente tem essas empresas que são realmente muito, né, são muito boas, são referências, né, de mercado em relação a essa parte de RH e, por outro lado, ao mesmo tempo, o funcionário também entende esse ambiente como muito positivo para eles. Entendi. E você pode contar algum tipo de prática que você percebe como recorrente nas empresas incríveis para se trabalhar em termos de gestão de pessoas? Eu acho que é difícil dizer assim o que é recorrente. Pode falar alguns exemplos, então. Eu vejo que as empresas, de forma geral, né, na minha percepção, as empresas que conseguem ser muito consistentes na formação de lideranças, elas acabam tendo ótimos resultados. Porque se você não tem esse corpo de gestores que estão alinhados à estratégia da empresa, aos objetivos e que conseguem transmitir isso para suas equipes, ela não consegue ter uma sustentação. Por exemplo, se a gente for falar assim, como que a empresa vai desempenhar bem no tema carreira, que a gente mede também. A carreira não é só a empresa ter um plano de carreira e falar, tá ali, tá na intranet. Não, a empresa precisa colocar isso em ação, que é por meio dos gestores. Se o gestor não chama o funcionário para conversar do seu plano de desenvolvimento individual, essa percepção de carreira não vai acontecer. Então, essa carreira não existe, né, caso o gestor não vá lá e tente conversar sobre isso. Se o gestor não é aquele que dá o exemplo de ter que compartilhar conhecimentos no dia a dia, que isso é importante, se ele não faz a parte dele, não adianta a empresa ter uma universidade corporativa funcionando e que está tudo bem, aparentemente, se o funcionário não tem isso por meio da liderança. Comunicação, a mesma coisa. A empresa pode ter uma área premiada de comunicação interna, mas se o gestor não é aquele que agiliza as informações e que consegue fluir com isso, também não vai impactar de uma forma positiva. Então, no meu entendimento, à medida que a empresa consegue ter gestores, líderes bem consistentes e fortes no seu trabalho, né, a gente também mede estilo de liderança, que eu acredito que seja uma parte interessante, a gente entende que não existe um estilo de liderança melhor ou pior. Existe aquele que é mais adequado em cada momento, situação, equipe e tudo mais. E à medida que esses líderes conseguem se flexibilizar para os diversos estilos de liderança, dependendo de cada necessidade, ele vai ter resultados melhores.
E é nesse sentido que a gente, né, faz essas análises, consegue entender qual é a predominância dos estilos de liderança em cada organização, em cada departamento da empresa, para que ela consiga também ajustar isso. E a gente vai vendo o quanto que, né, essa importância da liderança, né, é forte. Então, por mais que a gente vê isso, né, em discurso, né, em livros, em palestras e tudo mais, eu vejo isso de uma forma bastante concreta. E é bem comum também, né? A gente vai vendo assim os resultados, a gente olha muito pelos números, Claro. só que quando a gente conversa, fazendo a devolutiva com as empresas, a gente consegue ver a explicação desses números. Então, por que que uma nota caiu, por que que uma nota subiu aqui nesse item especificamente? E aí a empresa vai, né? Apesar, né, de eu já ter várias suspeitas de por que que aqueles números variaram daquela forma, a gente vai conversando, dialogando e descobrindo. Nenhuma nota, por exemplo, cai do nada, né? Então teve uma mudança. Aí eles realmente, a gente mudou o diretor dessa área, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E muitas vezes é essa liderança que está provocando tanto, né, o bem da empresa quanto para aquilo que eventualmente pode, né, gerar um recuo ali na avaliação. Você está falando, assim, eu perguntei, né, o que você tem visto em termos de práticas, de coisas que as empresas incríveis têm. Você falou bastante da liderança, né? É curioso porque muitas vezes a gente pensa, empresas incríveis para se trabalhar é que tem a mesa de tênis, que tem benefícios X, Y, Z. E, na verdade, você está falando de que talvez a coisa mais importante de uma empresa incrível para se trabalhar seja a liderança. Eu não sei, essas práticas de gestão de pessoas, como essas que eu citei, ou algumas outras, elas também entram nas empresas incríveis para se trabalhar? Elas são algum ponto importante dessa pesquisa que você faz? Você chega a identificar, tipo, as empresas incríveis costumam ter um programa de bônus, sei lá, alguma coisa assim? Ou como é que você tem alguma coisa Também assim? a gente calcula todas essas frequências e realmente as empresas fazem um pouco de tudo, como você comentou, né? Eu acho que muita gente, né, começa a imaginar a empresa, né, lugar incrível, é que realmente tem essa parte, tem um escorregador no meio, isso, né? tem entretenimento, Piscina de bolinha. né? Tem as paredes coloridas, tem rede para ficar deitado, né? Pode levar cachorro, esse tipo de coisa. E realmente tem, a gente também tem, né? Essas empresas que fazem de tudo isso, que oferecem benefícios bem diferenciados e que realmente você não vai encontrar em qualquer lugar. Mas isso eu acredito que assim, é aquilo que a empresa consegue fazer olhando para a necessidade do funcionário. Porque a gente entende muito que é a partir disso, né, que vai fazer a transformação acontecer. O funcionário tem determinadas necessidades, eles têm, né, um desejo por alguma coisa e é o que vai fazer a diferença. Então, a gente, por exemplo, né, oferece para algumas empresas um serviço de trabalhar com esses planos de ação. Então, a gente propõe a construção de um persona, né, de quem é o funcionário que trabalha ali. Porque se a gente deixar na mão do RH ou na mão de algum diretor pensar em soluções, né, de como melhorar as condições e as práticas, os benefícios, por exemplo, eles vão pensar muito com a própria cabeça. Sim. O que é que eu gostaria? Mas se eu gostaria é muito diferente do perfil do outro, que tem outra idade, que tem outra necessidade, que está em outro momento do ciclo de vida dela, que, enfim, né, um sonha em ter uma casa, o outro sonha em ter outra coisa, um outro sonha, né, um está no momento de pensar, né, em certas questões da vida pessoal que o outro não tem. Então, a motivação da pessoa é diferente, né, e isso também vai impactar muito. Entendi. Então, quanto mais a gente vê o quanto que as empresas se preocupam em entender esse pessoal específico, é o que vai fazer a diferença. Por isso que, claro, algumas empresas vai funcionar super bem. Vamos colocar uma piscina de bolinha, né? Vai ter escorregador, vai ter comida à vontade e tudo mais. Ok, faz super sentido e, né, todo mundo está satisfeito, né? Não tem nada de errado com isso. Assim como outras organizações, não é exatamente isso que se busca.